tem duas coisas que eu anotei aqui que talvez te ajude a seguir teu raciocínio, que a gente tem dois principais desafios na várzea, tanto para arroz quanto para soja, e que isso, nesse dimensionamento antigo que tinha nas propriedades aí, como tu acabou de falar, que está subdimensionado, e eu concordo, é que a gente tinha uma outra percepção, uma outra época de semeadura, um outro potencial produtivo, que talvez servisse para aquela condição. Mas depois da chegada do Projeto 10, da gente mudar um pouco o conceito da lavoura de arroz, inclusive, essa questão da reestruturação vai beneficiar a drenagem do arroz para que a gente faça a coisa que mais interfere na produtividade da lavoura, que é conseguir trazer ela para dentro da época. Então, a gente vai beneficiar, ao mexer na estrutura da propriedade, na macro drenagem, de uma maneira geral, a gente vai beneficiar a soja, que vai ser o principal motivo da gente redimensionar a propriedade, mas se para a soja está bom, para o arroz que é aquático vai estar ótimo, e para as forrageiras durante o inverno, que o nosso objetivo é ter um sistema integrado, vão se beneficiar diretamente. Então, essas questões, a gente ainda está colhendo muito pouco perto do que pode se colher, e quando eu falo a gente, eu me refiro ao Estado como um todo. Eu até estou com uma imagem aberta aqui do meu lado, no computador, que eu tirei uma foto de um banner que estava na abertura oficial da colheita esse ano, pegava da safra 99-2000 para cá, falando das produtividades do arroz, tá? E a primeira produtividade era 5.561 sacos. A média do estado hoje ainda não está em 160, em 8.000 quilos de arroz. A gente tem muito o que avançar. E o principal ponto que a gente ainda peca é plantar fora da época. E para isso, a drenagem, a macro drenagem, vai beneficiar que a gente coloque o arroz para dentro da época. Precisa de duas coisas. Para a gente chegar nos 10.000 quilos, é puramente operacional. Puramente operacional, que a gente vai usar de químicos na lavoura, que é o que o pessoal mais se preocupa, vai fazer muito pouca diferença se a gente não colocar o arroz para dentro da época e irrigar ele na hora certa e muito bem irrigado. Se a gente tivesse que escolher, eu costumo dizer que a gente tem tanta coisa para mexer, né, Antônio, que se a gente não escolher qual alvo a gente acertar, a gente pode ter o melhor arqueiro do mundo, se ele tiver 8, 9, 10 alvos na frente dele e não souber em qual que ele atira, de nada adianta ser o melhor na mira do mundo, porque se ele atirar no alvo errado, pouco vai ajudar. Então, essa questão, a gente tinha que, se tiver que escolher 2 pontos para mexer no arroz, 2 pontos para mexer na soja, o arroz é época de semeadura e irrigação, e essa parte da reestrutura das propriedades passa bem pelo que tu falou, a gente revisar o sistema de irrigação, e para a soja é época de semeadura e drenagem. E daí, lógico, a drenagem de uma maneira geral, né? A macro, a micro e a drenagem fina, que eu gosto de chamar, que é o uso do trator com roda de ferro, depois dos valos feitos com a rotativa. Tá? Então, essas questões puramente operacionais, que não são técnicas, como tu falou, né? O pessoal se preocupa muito com a tecnologia, sistema FTK, satélite e tudo mais, mapeamento, piloto automático, mas essa parte brutal de escavar e de fazer bueiro, a gente está pecando, e isso é que está tirando a produtividade das lavouras. Tá? Desculpa a parte aí, mas eu acho que eu te ajudo. E Fabrício, fazendo um outro relato aqui a respeito do tema, que com certeza isso que tu falou tem muita procedência, né? De fato, a gente tendo uma estrutura capaz de proporcionar uma boa drenagem para as culturas de sequeiro, digamos assim, obviamente que o arroz até os seus primeiros dias ele é uma cultura de sequeiro, ele é plantado no seco, ele é feita a tubação de cobertura no seco, então até nós colocarmos a água ele é uma cultura do seco, precisa de piso para plantar. Precisa plantar, para fazer o ponto de agulha, para botar a ureia no seco, para botar o pós-emergente. Então, a gente tem pelo menos 4 operações para fazer no seco. Tá? Positivo. Eu vou até a água, porque isso aí já é conversa de agrônomo, né, tia? Mas, eu tirando a brincadeira, de fato, então, o arroz com certeza vai entrar nessa barca aí e vai se beneficiar de todo esse sistema. E tem um outro detalhe, falando da macrodrenagem, que a gente precisa ter um certo discernimento, em selecionar as nossas áreas.
porque existem áreas que têm deficiência de macrodrenagem e tem como corrigir, e existem áreas marginais. E existe área marginal para soja que também é marginal até para arroz. Não produz nem arroz direito. E a gente está querendo produzir soja lá numa área que nem arroz produz. Produz um ano a cada 3, porque pega enchente, porque planta em dezembro, porque isso, por aquilo. Então, essas áreas marginais, elas, a gente tem que dar um outro destino para ela, porque hoje a cultura do arroz e a cultura da soja, qualquer outra atividade que tu for fazer, hoje está tudo muito caro de tu fazer. E se é muito risco, se o risco é muito alto, cara, tu vai fazer, o cara vai lá, te chama para fazer, cara, eu quero olhar minha drenagem, eu tenho um problema de drenagem muito grande, tu vai lá olhar, essa área pega enchente, pega enchente. Quantas vezes pegou nos últimos anos? Olha, no último ano pegou 6. Pô! Aí o cara diz assim, não, isso aí olha, a última vez que pegou enchente aí foi 2011, na enchente de 2011, bueno, já faz 10 anos, a gente teve um monte de evento forte aí, é uma área que tem um certo risco, mas dá para o cara dar uma intervida. Agora tem outras que morfologicamente, topograficamente, ela no ambiente, ela não permite que a gente faça coisas economicamente e ambientalmente viáveis para proteger ela. Para proteger ela contra um excesso hídrico de chuva e para proteger ela contra uma enchente, né, cara? Perfeito. Então, existe áreas que são marginais. A gente tem que saber isso. Áreas marginais para soja e para arroz. E essas áreas, a gente tem pouco a fazer por elas. Bem, na verdade, a gente tem pouco a fazer por elas. Porque acaba sendo muito caro, o resultado não vem, tu tem que... Cara, a gente tem que saber identificá-las e pegar e trabalhar onde tem solução. Botar esforços onde tem solução. Então, daqui a pouco, uma lavoura de 1.000 hectares de várzea, é melhor tu fazer 850 top e essas 150 falar com o Fabrício aí, organizar uma pecuária e isolar ela lá. Perfeito, parece até que a gente combinou as falas. Concordo plenamente com isso.